Antes de mais nada, bom dia, Miriam, Abrão, Rogério. É uma honra estar novamente falando aí para o público da Momento Editorial. Agora, um pouco sem aquele calor humano aí das feiras e dos fornecedores, todos lá, e os provedores. Mas vamos lá. Assim, do início da década de 2010 para hoje, muita coisa mudou, mas na vida dos provedores, basicamente a revolução já estava acontecendo. Em 2008, 2009, 2010, foram os anos que os provedores estavam adquirindo escala e começando a gerar caixa com as suas com seus acessos de rádio, principalmente, né? Você conseguiu uma escala de número de clientes tal que permitiu centenas ou milhares de empresários ao redor do Brasil pudessem fazer investimento em fibra, né? Começou em 2007, 2008 com os pioneiros de fibra entre os provedores, né? Em 2007, 2008 começaram a surgir as redes de fibra com R$ 1.200 por ONU de custo e tal. Fato é que quando a Advisia começou a acompanhar isso em 2015, a gente já estava no regime de consolidação, porque havia muitas compras de carteira, compras de provedores, pessoal que não estava conseguindo fazer esse pulo, né, de rádio para fibra ou de cabo TP para fibra, né, mais no Norte e Nordeste. Mas, ao mesmo tempo que essa consolidação acontecia também o fenômeno de proliferação de novos provedores. Então, todo mês, 10, 15 provedores sendo comprados e todo mês 20, 50 provedores nascendo, e isso acontece até hoje, né? Por incrível que pareça, ainda tem muito provedor nascendo do meio desse processo de consolidação. Então, um dos nossos assuntos aqui é consolidação e competição no mercado de provedores, principalmente à luz desse grande movimento, né, que está liderado pela Oi, mas que outras bigs também estão cogitando esse modelo de InfraCo. E aí o link dessas coisas é o seguinte: à medida que o mercado começou a prestar mais atenção nos provedores, e isso assim, quando a Advisia vinha para a Faria Lima, para o Leblon, para falar sobre provedores em 2015, 2016, a gente era maluco. Em 2017, o pessoal falava: opa, esse negócio está interessante, conte-me mais sobre isso e tal. O pessoal se debruçou no assunto, contrataram consultorias concorrentes à nossa para poder testar se aquilo fazia sentido ou não. Em 2018 começou, de fato, o dinheiro institucional a jorrar para dentro dos provedores. Em 2019 isso esquentou ainda mais, a gente sabe todos os casos aí, aparece sempre na telessíntese, né? E aí em 2020, quando, né, a gente pensou que já estava ali no auge de efervescência dos provedores, surgiu o advento aí das infracompanies, né? A Oi, de fato, foi um grande case, não é segredo para ninguém que a TIM e a Vivo também estão falando com fundos sobre as suas próprias abordagens de infracompany, que são diferentes da Oi. Era uma coisa bastante notória, era a completa ausência da Oi desse mercado de competição por novos, né? Quer dizer, a Oi estava naquele momento mais grave ali, pré-RJ, e aí quando veio a maior RJ de todos os tempos e tal, a Oi era basicamente um não player para fibra e etc. E hoje, 2020, é exatamente o oposto. A Oi está puxando liderança de net ads no Brasil, e em termos de build-up de infraestrutura, né, Homes Pass, se não me engano, é o maior projeto fora da China de build-up de Homes Pass, com uma marca próxima de 500 mil de Homes Pass por mês. Isso é gigante, né? O fato é que hoje a gente continua com consolidação de provedores e proliferação de novos provedores. Por exemplo, quantos provedores existem no Brasil, né? A Brint às vezes fala 15 mil, 20 mil. Quando a gente olha no CICE, na Anatel, existem muitos CNPJs, e a Advisia já fez um trabalho de consolidação desses CNPJs em grupos econômicos, porque às vezes um empreendedor, um empresário tem mais de um CNPJ. Então, pós-consolidação desses CNPJs, a gente tem mais ou menos uns 4 mil provedores na base do CICE,
e certamente a gente tem pelo menos outros 6 mil provedores que são empresas formais ali com alguma base de acessos, né? E aí fica difícil você passar régua se, por exemplo, alguém que fibrou um prédio e compartilha aquele link com um ganho de escala ali para 10, 15 assinantes, se isso aí já é um provedor ou ainda não, né? Mas se não é, vai ser, né? Tem provedores com 5 acessos, tá? Varejo. Vamos lá, com o advento das telcos buscando dinheiro com fundos de infra, né, esses fundos com muito menos, com a taxa de desconto menor, quer dizer, o dinheiro, digamos assim, mais barato, porque eles têm uma outra tese, é infraestrutura, afinal de contas, né? O que aconteceu? São processos muito grandes, que precisam de muito capital, e muito interessantes do ponto de vista de segurança e geração de caixa, né? Quer dizer, tem muita gente no mundo precisando alocar dinheiro no longo prazo com retornos interessantes, né? Sei lá, 8%, 10%, 12%, 15% que seja. Dependendo da fonte, você precisa ter uma garantia de que você vai conseguir gerar retorno no longo prazo. E a Infracompany é uma ótima hipótese para isso. O que aconteceu? Bom, fora as fontes de capital que já estavam no país, fundos de infra, os fundões, os bancos e os times que têm facilidade de levantar dinheiro para club deals, etc. Fora o pessoal que já estava no Brasil, veio um monte de fundos de fora do Brasil, e muitos deles acabam passando lá pela divisa, conversa com esse pessoal, uma boa casa de consultoria que conhece esse setor, etc. Então a gente começou a ver uma série de novos interesses, né? Novos fundos com interesse no mercado de banda larga brasileiro. Obviamente, a divisa com, sei lá, 30 clientes ISPs à venda, vamos dizer assim, ou à busca de investimentos, a gente foi falar sobre isso também. Fato é que diversos desses investidores interessados nas infracompanies começaram a se interessar também nas maiores operações de ISPs. Os ISPs que já estão com 300 mil acessos, 400 mil, 200 mil, 150 mil. E por que não a gente tentar entrar na banda larga, fazer uma coisa muito grande, mas começando pequeno, né? Diversas fontes que começaram a olhar as infracompanies vieram olhar os ISPs também. Então, existe um contágio nesse mercado. Então, o mercado em 2020 esquentou ainda mais, entrou em ebulição, porque aí os banqueiros começaram a ver esse interesse muito grande do grande capital pela banda larga e falaram assim, opa, a gente acha que fulano, cicrano e beltrano já são candidatos a IPO. Vamos falar de IPO e tal, a gente já tem aí o prospecto, né, o prospecto preliminar da conexão, uma data para início do IPO no meio de outubro, né? Isso é muito interessante. Eu posso afirmar com bastante convicção aqui que existem diversos não, né? Existem outros casos, no plural, de empresas que estão seriamente preparando para poder dar um passo semelhante. E aí, como é que funciona isso hoje em dia, né? Você vai em busca do IPO, e em paralelo, você busca ali algum outro deal que pode ser, às vezes, mais interessante do que o IPO, porque o mercado tem seus altos e baixos, e às vezes isso varia de uma semana para outra, e hoje em dia, esses candidatos a investimento e compra de infracompanies, eles também cogitam fazer grandes apostas ou grandes investimentos nos veículos, né, nesses veículos de consolidação que os fundos de private equity já começaram. Então, assim, existem processos grandes, existe um processo quase que de varejo dentro da XP, ali pela EB Capital, para o fundo EB Fibra, alguns dos consolidadores que já estão conversando com empresas que também têm interesse em infracompany, né? Quer dizer, então grandes deals podem ser anunciados nos próximos meses aí, ligados à esteira que foi inaugurada pela Oi com essa discussão da infracompany, que a informação pública que eu recebi é que existem um número de interessados bastante grande na infracompany da Oi, né? E essa negociação, eu imagino que ela esteja bastante efervescente lá dentro. Né? Então, acho que essa é a parte numérica aí que eu queria adicionar à discussão.